apesar de tudo eu consegui ler bastante coisa. Eu tô chocada com a quantidade de livros que eu acumulei e que eu ainda não vim aqui no canal contar pra vocês. Então juntei tudo aqui nesse bolo bem grandão. E a gente tem um pouquinho de tudo aqui nessa pilha, inclusive alguns calhamaços que foram vitórias eu ter conseguido terminar de ler. Então fica aí que tem bastante coisa bacana vindo por aí. Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. E hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas leituras recentes, ou seja, todos os últimos livros que eu li. Acho que tem coisas aqui de fevereiro, né? E que eu ainda não vim aqui no canal falar com vocês sobre eles, sobre o que eu achei. Então eu vim fazer aqui um resumão, explicar tudo direitinho o que eu achei de cada uma dessas leituras. E eu vou adorar saber se vocês estão interessados, se vocês já leram esses livros e o que vocês acham também aqui nos comentários. Então, por favor, fiquem super à vontade pra comentar, eu faço o possível pra responder todo mundo. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, o que você tá esperando? Aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever. Por favor, se inscreve no canal, venha fazer parte dessa galerinha. Também tem um botãozinho aqui de like, por favor, deem um like no vídeo pra dar aquela força. Todos esses livros que eu vou falar pra vocês, gente, tem coisa pra caramba. Inclusive tem HQ, tem uns K-pop aqui, tem os clássicos da literatura. E esses livros todos, vou deixar o link aqui embaixo de compra, se vocês quiserem comprar eles na Amazon. Por favor, usem os links que ficam aqui embaixo, que vocês ajudam super o canal. Tá, vou começar aqui pelos meu K-pop. Na real, esse livro daqui, eu fiquei muito interessada nele, porque ele conta a história de uma menina que... Calma aí, deixa eu falar logo qual é o livro antes de ficar fazendo mistério. É Shine, da Jessica Jung, e a autora, ela é uma ex-idol, então ela tinha um grupo também, era o Girls' Generation, que eu particularmente não conheço, mas eu sei que é tipo assim, todo mundo ama, né, e é uma lenda e tal, e da SM, e só que eu não cheguei a acompanhar, nessa época eu não conhecia K-pop e tudo mais, mas eu achei interessante porque ela vai dar uma perspectiva de dentro, né, de alguém que vive isso. Independente de você gostar ou não de K-pop, é um livro de romance, tá? E ele é mais ou menos assim, tem uma menina, né, que ela é coreana-americana, que eu acho que a própria autora é também, né? O sonho dela é ser uma idol, né, é estrear, debutar aí num grupo de K-pop. E aí tá mostrando a jornada dela, a família dela era dos Estados Unidos, e aí depois que a avó dela morreu, eles tiveram que... A família dela resolveu voltar pra Coreia, até porque era o sonho da personagem principal se tornar uma idol, então ela precisava estar na Coreia pra fazer todo aquele treinamento. Um treinamento bizarro que eu sempre fiquei muito curiosa pra saber exatamente como funciona e tal, porque dizem que é bem pesado, né? Então ela dá uns insights aqui também de como é difícil toda essa jornada, até você possivelmente debutar ou não, o quanto as pessoas começam bem jovens, sabe? Todo mundo bem novo, e aí ficam anos e anos, às vezes 7 anos, 8 anos, treinando todos os dias, numa rotina super rigorosa, e no final não estreia com o grupo, sabe? É bem triste. E o nome da personagem é Rachel Kim. Então ela tá aí treinando pra ser uma idol. E a empresa, né, dela tá aí prestes a anunciar um novo grupo. Então tá todo mundo assim, empolvoroso, né? Na esperança de conseguir debutar, e mostra um pouco de toda essa aparência, dessa busca pela perfeição que as pessoas, né, exigem dos idols e tudo mais, e como funciona por trás, como é sofrido, sabe? Na verdade, a Rachel acaba meio que se apaixonando pelo maior ídolo de K-pop da Coreia, que ele tá na mesma empresa que ela. Complica um pouco as coisas, porque uma das regras, né, é que você não pode namorar, os idols não podem namorar, então tem que ser tudo muito escondido, porque eu acho que é impossível as pessoas não namorarem, né? Então eles devem fazer tudo muito escondido, mas é muito arriscado, sabe? E aí ela tá aqui nessa coisa de se envolver com esse cara, mas ao mesmo tempo tem o sonho dela, e que ela treinou tanto por tantos anos, a família dela se mudou a vida inteira pra que ela conseguisse também, né, e correr atrás desse sonho. A mãe dela não apoia muito, sabe? Por algum motivo ela acha que a Rachel tem que estudar, que ela tem que se formar e que essa vida não é uma vida boa pra ela. E aí mostra a competitividade e tal. A gente tem que ler também, assim, tem algumas coisas aqui que me incomodaram, mas são coisas que me incomodam sempre quando eu vejo qualquer dorama, que na verdade é K-drama, né? Essas novelas coreanas e tal, que tem tipo assim, toda uma parte dela na Netflix, assim, eu gosto muito, eu assisto demais. E tem muita coisa aqui que é cultural, né? Então a gente acaba, às vezes, a gente claro que critica porque você acaba meio que comparando, né, as coisas que você acredita, as coisas da sua cultura com as coisas da cultura dos outros, mas a gente tem que saber separar um pouquinho, assim, apesar de
é importante você ler, você saber e você ter uma visão crítica das coisas, sabe? E você ver o que você acha que é errado e o que você acha que pode melhorar e tudo mais. Mas a gente tem que separar um pouco do que é da nossa cultura e do que é da cultura dos outros. Tem umas coisas que destoam muito, sabe? E você fica revoltada com algumas coisas, assim, lendo. E essa questão toda de competitividade feminina é muito forte. Principalmente por estar envolvida aqui nessa parte artística e tá realmente todo mundo competindo ali por uma vaga nesse grupo. Mas eu achei legal, eu achei uma narrativa fluida, levinha, eu li bem rapidinho. Tem algumas reviravoltas aqui que eu fiquei impressionada. Eu gostei de ver por trás como funcionam as coisas por trás. Eu acho que a Jessica realmente colocou muita coisa ali que é da vida pessoal dela, e isso me fez questionar como era também a relação dela com o grupo dela, porque depois eu fiquei sabendo que tinha umas tretas, né, no Girls' Generation, e que tem muita gente que não gosta muito dela, e aí talvez ela tenha colocado um insight de como era a vida dela com o grupo, que parecia ser perfeita, todo mundo amigo, quando na verdade estava todo mundo um tentando sabotar o outro, assim, é bem tenso. Então se você gosta de K-pop, se você também não gosta, é interessante você ler um pouco sobre a cultura dos outros. É legal que eles falam muito aqui, tem muitas palavras em coreano, que não tá escrito em coreano, né, no Hangul, porque muita gente, a maioria, né, não sabe ler. E aí eles meio que colocam a palavra como você pronuncia. E aí, tipo, eu tô lendo assim, a sorte é que eu já tenho um bom vocabulário, assim, de tanto que eu assisto K-drama. Então, pra mim foi mais fácil. Tipo, quando ela vai falar da mãe dela, não tá escrito mãe, tá escrito oma. Quando tá falando pai, tá escrito apa. E algumas palavras específicas, assim, que a próprio não houve tradução, sabe? Tá em coreano mesmo, então eu achei isso muito legal. O próximo livro que eu quero falar pra vocês aqui, que eu li, na verdade ele é uma HQ. E, nossa, eu gostei muito. Eu terminei ele com o coração, assim, dividido entre amar e sofrer. Porque é uma coisa, a mistura dos dois, assim, sabe? E, nossa, eu indico muito se você tá passando por um relacionamento um pouco complicado, se você começou um relacionamento que tá difícil, que você percebe que tem alguma coisa errada ali, ou então se você terminou com alguém recentemente e você tá, assim, sofrendo um pouquinho, eu acho interessante você ler porque te dá uma perspectiva muito legal de relacionamentos, de do que é saudável pra você e de seguir em frente. E, ai, eu amei. Chama Laura Dean Vive Terminando Comigo. Primeiro que a edição tá maravilhosa, né? Tá perfeita, eu amei. Aqui dentro também tá tudo muito, muito, muito lindo. Amei o fato de ser tudo muito preto e branco, de repente tem um rosa aqui e ali, sabe? Eu amei. E aí conta a história dessa menina chamada Fred, e ela é a namorada da Laura Dean. Só que o problema é que a Laura Dean, ela é bem tóxica. Sabe? E ela vive terminando com a Fred, e a Fred é completamente apaixonada por ela. E elas estão nesse vai e vem tem muito tempo. E os amigos, né, estão sempre ali pela Fred, mas eles não se envolvem mais, apesar de, obviamente, eles não irem muito com a cara da Laura Dean. E a Laura Dean faz o que ela quer, sabendo que no final ela vai ter a Fred de volta, sabe? Então é uma coisa bem tóxica, bem complicada. E aí a gente tá acompanhando esse momento em que, mais uma vez, elas meio que terminaram e a Fred tá tentando seguir em frente, mas não é tão fácil assim, sabe? E pra muitas pessoas, quando tem essa questão de relacionamento, tipo, se a pessoa não tá te fazendo bem, termina. Por que você ainda tá com essa pessoa? Mas não é tão fácil assim, né? Terminar quando você tá com muito sentimento, tá envolvendo muita coisa ali, sabe? Então é bem complicado a situação da Fred, você fica sentindo muito por ela, ao mesmo tempo que você quer pegar ela no colo e falar, amiga, por favor, vamos seguir, sabe? Você entende a hesitação dela, e o fato da Laura Dean também não deixa ela ir muito longe, sabe? Ao mesmo tempo, trata um pouco também essa questão das pessoas meio que fazerem suposições dos outros só por causa da aparência. Foi uma leitura rápida, mas que eu senti necessidade de, às vezes, parar, voltar um pouquinho pra conseguir desfrutar, sabe? Mas, e se você não tá acostumada a ler HQ, dá uma oportunidade, porque é muito legal, é muito bom. As imagens ajudam muito, os diálogos são incríveis e você fica totalmente envolvido na história delas. Então fica aí a dica pra vocês, é muito, muito legal.
Próximo livro que eu quero conversar com vocês, esse daqui, gente, ele é uma vitória, o fato desse livro estar aqui. Eu nunca levei tanto tempo lendo um livro na minha vida. Sério, é uma vitória muito grande. Acho que muito disso é culpa minha, realmente, porque eu não tava numa época que eu tava conseguindo ler. Eu tava muito ocupada, muito atarefada, e aí toda hora eu pausava esse livro e eu tinha outros compromissos, então eu tinha que parar, ler outra coisa, passar na frente outro livro e depois voltar pra esse, então foi um pouco conturbado. Mas eu finalmente consegui terminar de ler, e o final dele, eu achei que eu ia dar uma nota bem menor, mas o final dele realmente salvou bastante do livro, que eu tô falando de Crescent City! Da Sarah J Maas, gente, Sarah J Maas, olha o tamanho desse livro. Eu finalmente consegui terminar de ler, eu tô muito feliz. Eu, na verdade, vou fazer um vídeo aqui pro canal especificamente pra esse livro, então eu não vou me prolongar muito aqui, porque vai sair um vídeo falando tudo o que eu achei. Fiquem de olho no vídeo, tá? Porque assim, eu gostei do livro, mas não foi tudo aquilo que eu esperava dele. Então, acho que eu vi muita gente amando, então acho que minha opinião talvez irrite um pouquinho algumas pessoas. Mas assim, em geral foi um bom livro. Eu quero ler o próximo quando sair. Mas eu tenho algumas coisas que não funcionaram muito e que eu achei que deixou em falta, sabe? Eu fiquei de olho aí no canal. Em relação à nota dele, eu fiquei bem em dúvida em qual que eu ia dar. Se eu ia dar 3,5, 3,7 ou 4. Eu acho que eu tinha colocado 4 estrelas e no Scooby, depois eu voltei e dei 3,5, porque eu fiquei meio assim de dar 3,5, assim, porque tiveram coisas que eu gostei muito, mas se eu for analisar um todo, assim, ele é mais 3 estrelas e meia do que 4. O próximo livro que eu vou falar aqui pra vocês é o que eu li mais recentemente, foi o último livro que eu li, eu terminei ele ontem, na verdade, e meu coração está em frangalhos com esse livro. Gente, eu fiquei arrasada, assim, eu terminei de ler ele no trabalho. E, assim, eu tava me segurando muito pra não chorar a minha vida inteira ali. Eu consegui me segurar, mas eu lacrimejei, assim, bastante. E, olha, gente, eu tô falando de Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Eu acho que eu tô pronunciando errado, eu sinto muitíssimo. Tá aqui, é esse livro. E, assim, ele entra numa categoria de livros que são facada no peito, sabe? Total. Eu já sabia, lendo ele, que ele ia ser um favorito. Já sabia que ele ia ser um 5 estrelas e não foi diferente quando eu terminei. A gente conhece aqui a história da Yejide e do Akin. Eles se apaixonaram lá na época da faculdade e casaram, né? E seguiram a vida deles. Eles moram na Nigéria. E o que acontece? A Yejide não conseguia ficar grávida. Os dois, né, não tava funcionando ali, ela não tava engravidando. Pressão, sabe, que a Yejide sofreu ali, eu tava com um coração, assim, despedaçado, sabe. Eles tinham concordado que quando eles começaram a namorar e tal, ela deixou bem claro pra ele que ela não queria poligamia. Ela queria ser a esposa única, a única esposa dele, os dois, só. Só que com essa dificuldade dos dois não conseguirem engravidar e tudo mais, a família começou a botar muita pressão, porque ele era o primogênito, ele tinha que ter herdeiros, e aí eles colocaram muita pressão para que ele se casasse de novo e para outra mulher ter um filho dele, já que aparentemente a Yejide não estava conseguindo. E ela ficou arrasada, porque desde o começo eles já tinham combinado que isso não ia acontecer. E ela não teve opção, ela teve que entubar uma outra mulher na família deles, sabe? Na vida deles, pra que ele conseguisse finalmente ter o herdeiro. Só que depois de muito custo, ela finalmente consegue engravidar. Mas a coisa não desenvolve da maneira que ela tinha pensado. E o sofrimento atrás de sofrimento atrás de sofrimento é de partir o coração, sabe? A pressão que ela sofre, a dor de tudo que acontece, sabe? E de como vai minando o relacionamento deles, como vai minando ela, a essência dela, sabe? É muito triste. É muito envolvente, e você se colocar no lugar dela, assim, é de partir o coração, ainda mais porque a gente sabe que isso é real, assim, acontece com muita gente o que acontece com ela. Mas o livro também aborda muitas questões culturais que são interessantíssimas de ler. Ele traz muita informação, é uma aula de história
envolvida ali no que tá acontecendo do relacionamento dele, sabe? A autora faz isso de uma maneira tão perfeita, tão incrível, como ela amarra a história com a cultura, com o romance, com questões tão importantes de serem discutidas e de serem trazidas à luz, assim, pro público, sabe? E chega uma parte do livro, assim, porque no começo eu tava achando que era uma coisa, eu tava super envolvida ali, tipo assim, caramba, que situação bosta que ele tá também, sabe? Como as coisas são muito mais do que aparecem, tipo, a gente tá tendo um ponto de vista dele que ela não tem, já que ele não conversa com ela sobre certas coisas. A gente vê a situação bosta que ele tá e o que isso tá ocasionando pra Egide também. E aí você fica com dois corações e a partir de um momento acontece um plot twist ali que você fica, o quê? Não, aí você começa a condenar e a julgar e, tipo, a profundidade dos personagens, sabe? Como eles são reais, como as suas escolhas vão traçando um rumo e definindo não só a sua vida, mas como a vida das pessoas e sua volta, sabe? Cara, é muito incrível. De verdade, é um dos melhores livros que eu li até o momento ainda esse ano. Eu amei, 5 estrelas, favorito. Vamos seguir então com as minhas leituras. Eu separei esses dois aqui porque eu preciso mencionar eles, porque foram livros que eu li recentemente. Mas os dois livros já tem vídeo específico aqui no canal. Então eles têm cada um deles tem um vídeo específico que são gigantescos. Porque eu fui resumindo tudo, capítulo por capítulo. São vídeos que tem spoiler. Então se você ainda não leu, não é indicado, mas se você leu, se você é fã, eu acho que é muito bacana vocês darem uma olhada pra relembrar e tal. Ele é de um projeto que eu tenho aqui no canal chamado O Codex. E são os dois livros da Cassandra Clare, dos Instrumentos Mortais. Esse daqui é a Cidade dos Ossos e esse aqui é a Cidade das Cinzas. Nós lemos esses dois livros, um em fevereiro e um em março. Eu agora já tô lendo Cidade de Vidro, agora em abril. Então tá todo mundo se ajudando muito, se dando muita força, lendo junto. Tá tendo live de sprints de leitura. Então se, por exemplo, você já leu os 3 primeiros livros dos Instrumentos Mortais, mas você não leu As Peças Infernais, você não leu Os Artifícios das Trevas e tudo mais, fica de olho porque em breve a gente vai chegando nesses livros e você pode acompanhar a leitura e ter uma forcinha aí pra continuar a ler os livros da Cassandra Clare. Nos próprios vídeos eu coloco a ordem de leitura embaixo que a gente vai ler, então fiquem de olho. Não posso ter nem que dizer desses livros, eu amei. Inclusive, quando eu comecei a ler, eu tava com medo de odiar, sabe? Porque eu li esses livros muito tempo atrás, nossa, muito tempo atrás. Tanto que eu não lembrava de muita coisa e tudo se misturou de uma maneira que eu não sabia o que acontecia em cada livro. Era um bolo só, sabe? E eu tô surpresa com o quanto eu tô gostando, mais ainda do que eu acho que eu já tinha gostado na época. Porque se eu me lembro bem, eu tinha dado 4 estrelas e meia, 4 estrelas pros livros. Eu tô dando 5 pra tudo. Outro livro que eu li recentemente, que também tem vídeo aqui no canal, só que esse eu li aqui no meu Kindle. Gente, eu comprei essa capinha do Kindle e que quando eu abro, ele inicia o meu Kindle e eu tô, tipo assim, muito feliz com isso. Eu acho uma tecnologia tão incrível. Não sei vocês. E aí eu li no Kindle, foi Paraíso do Sul. Eu vou deixar aqui a capinha pra vocês. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo especificamente desse livro. Eu gostei muito da leitura. Eu indico bastante pra quem gosta de Crepúsculo. Tem um quezinho de corte de Espinhos e Rosas, Névoa e Fúria aí também. E é um livro de vampiros, ele é bastante sombrio. Tem também bruxas e seres sobrenaturais nessa cidadezinha no interior de Minas, assim. E a personagem principal acaba indo lá. Acaba tendo que se mudar com o pai, porque ele arranja um emprego lá, ele é médico. E ela tendo que mudar a vida inteira pra ficar com o pai lá. E tem um castelo meio gótico, assim, na cidade, que é a única coisa interessante que tem lá, na verdade. E aí todo mundo lá é viciado nesse vinho e ela não sabe muito bem porque todo mundo fica bebendo esse vinho o dia inteiro, como se fosse uma droga, sabe? Gente, é muito legal, é muito interessante. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar passando aqui em cima pra vocês. Lá tem link de compra e tudo mais. O livro ainda tá em pré-venda. E você ganha vários brindes juntos, também explico lá no vídeo. Passem lá, confiram, porque olha, super indicação real oficial. E esse próximo livro aqui, eu também gostei muito de ler. Na verdade, eu vou ser muito sincera assim, ele não terminou do jeito que eu imaginei que ele fosse terminar. Eu imaginei que fosse ser de um jeito, e acho que ele foi bem mais
Eu não sei se eu tava sem foco antes, eu acho que eu tava, mas tipo assim, o livro foi bem mais trágico do que eu achei que ele fosse ser, ele foi bem mais triste, na real, mas eu gostei muito, muito, muito. E eu fiquei muito surpresa com o quão envolvida eu fiquei na história. E eu conheço o autor, a gente chegou a trabalhar junto uma época e tipo assim, eu fiquei muito feliz por eu nunca ter brigado com ele, porque sinceramente assim, eu falei, meu Deus, eu tô muito chocada. Tá bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu tô falando de Querido Ex, do Juan Julián. Eu chamo ele de Juan Julián. Eu não sei se é Julian, vergonha, né? Mas eu acho que é Julián. Então, o que rola aqui? O personagem principal tinha um namorado e era um namoro que ele acabou descobrindo que era bem tóxico, sabe? E eles terminaram de uma maneira não muito boa. E um pouco tempo depois, o ex-namorado dele fica famoso. Tipo, fica muito famoso. Tá em todos os lugares, ele participou de um reality show. E aí agora ele tá famosérrimo e além de ter que lidar com o término, que é muito recente, ele tem que lidar com a cara do ex-namorado em todos os lugares, com todo mundo idolatrando o cara quando ele sabe que não é assim. Que ele não é essa pessoa perfeita que aparenta ser, que tá nas redes sociais, que tá prestes a se casar com outro participante, que são considerados como se fosse um casal perfeito, sabe? Ele sabe quem é o ex-namorado de verdade. E ele tem que lidar com isso, essa frustração das pessoas idolatrando uma pessoa que só fez mal pra ele. Ele começa muito com o dedo na sua cara, ó, você fez isso, esculacho atrás de esculacho. Mas ele é mais complexo. O próprio personagem principal acaba mostrando a parcela de culpa dele ali também, então é uma coisa bem consciente, não é só tipo, nada deu certo porque você é um lixo. Claro que o ex-namorado aparentemente, né, teve muitas atitudes lixo, mas ele também mostra a sua parcela de culpa e tem consciência, assim, era interessante ver o amadurecimento do personagem através dessas cartas, porque são cartas que ele escreve pro ex-namorado, as mais recentes, né, mais sofridas, e aos poucos você vai vendo a evolução dele, sabe, da maturidade, de quando ele vai percebendo as coisas, a cada carta que passa você vai vendo aquele ódio muito forte se transformando em outras coisas, sabe? E é muito interessante de acompanhar isso. E o final realmente me surpreendeu demais. Eu fiquei com o coração na mão. Eu li ele super rapidinho também. Eu li durante a maratona de carnaval. Outro livro que eu li foi na maratona de carnaval também, que eu ainda não falei com vocês. Eu gostei bastante também. Fiquei muito surpresa positivamente com o livro. É O Dia Depois do Fora, da Laura Conrado. E se você revivesse inúmeras vezes o dia seguinte ao término do namoro? E aí, que merda, né? Então faz um tempinho que eu li, mas eu ainda lembro bem vividamente de como foi a leitura pra mim. Eu gostei muito. Eu fiquei preocupada quando eu comecei a ler, porque esses livros que repetem o mesmo dia várias e várias e várias vezes, eles podem se tornar repetitivos, sabe? E aqui não aconteceu isso. Então, basicamente, a personagem principal termina um namoro. Na verdade, ele termina com ela de uma maneira que ela fica destruída, fica péssima, né? E aí ela não sabe como é que ela vai fazer, sabe, no dia seguinte pra encontrar ele. Eles fazem faculdade junto e apesar de tudo o cara foi super legal com ela, mesmo terminando, sabe? Ele não foi um idiota completo. E aí ela acaba pensando tipo, ai, eu queria que o dia de amanhã não chegasse, não chegou, não é mesmo? Ela fica revivendo o dia depois do término várias e várias e várias e várias e várias vezes. E aí a gente vai acompanhando ela pra tentar sair desse looping. Mas é interessante aqui porque ela não fica totalmente alienada. Ela percebe o que tá acontecendo e ela percebe o que ela precisa ir fazendo pra conseguir sair desse looping, sabe? E é interessante também porque a coisa vai muito além do relacionamento dela com o cara. Vai muito também do relacionamento dela com os amigos, dela com a família e de quem ela se tornou por causa desse relacionamento, sabe? Então é muito interessante você ver a personagem principal amadurecendo e reatando os laços com a família, com os amigos e principalmente consigo mesma, sabe? Com as coisas que ela quer, com os sonhos dela, com os objetivos dela. E é muito mais do que um livro de superar um relacionamento, é um livro de amadurecimento, de evolução pessoal, sabe? E pra finalizar, tem esse super calhamaço gigantesco que também foi uma conquista.
Eu demorei um pouco pra terminar, eu li no BudRead LX com o pessoal, só que todo mundo conseguiu finalizar certinho em fevereiro e eu não, porque eu já tava toda enrolada, toda cagada, e aí eu fui terminar depois, meses depois. E eu tô falando de O Conde de Monte Cristo! Gente, eu venci, eu tô muito feliz que eu consegui terminar esse livro e foi uma ótima leitura, eu gostei muito. Ele é desse tamanho, mas ele é um livro bem fluido, sabe? Diferente assim dos Miseráveis, que empacou em alguns momentos. Esse daqui, como ele é um romance, tem uma história que é mais envolvente e o autor não se apega tanto a detalhes geográficos e de arquitetura como o Victor Hugo faz, ele flui um pouco melhor. Então ele é todo um livro de vingança, né? Vocês sabem, né? Conhecem o Conde de Monte Cristo? Pra quem não conhece, é só uma pincelada assim bem superficial. Um rapaz, ele trabalha num navio e ele tem uma noiva e tá muito feliz, assim. E ele é muito bom no que ele faz, ele tá prestes a se casar, quando por causa de inveja e de ganância de um outro rapaz que trabalhava, de um outro cara que trabalhava com ele no navio e de um cara que desejava a noiva dele, eles acabam tramando pra ele e ele acaba sendo preso como bonapartista, sabe? Passa anos e anos e anos na prisão injustamente por causa dessas pessoas que armaram contra ele. Ele era o único pessoa responsável pelo pai, sabe? Que cuidava do pai. E, tipo assim, tudo se transforma, tudo vira uma tragédia. E ele sofre muito, muito. Só que aí depois ele consegue escapar dessa prisão e ele planeja a vingança dele em cima de todo mundo que estava envolvido nesse esquema que destruiu a vida dele durante anos, sabe? Ele perdeu a juventude dele inteira por causa dessas pessoas. Então você fica ali muito envolvido, sabe? Tem muitos personagens, então você pode acabar ficando um pouquinho perdido até você conseguir se situar em quem é quem. E você vai acompanhando ali a vingança dele aos pouquinhos, só que tantos anos se passaram que essas pessoas casaram, tiveram filhos, têm uma família e tal. E ele simplesmente não quer saber, sabe? Vai passar por cima de tudo e de todos pra conseguir se vingar dessas pessoas. Então no começo você fica muito assim, yes, vingança, sangue! Você precisa se vingar! Porque tipo, o que acontece com ele é horroroso, sabe? É muito ruim mesmo. Mas aí você começa a ver como a vingança vai envenenando tudo à volta dele, sabe? E como o ciclo da violência é assustador, entendeu? Então chega numa parte do livro que você já não tem tanta certeza, sabe? Porque você fica, nossa, mas tá indo tão longe, tá atingindo tanta gente, que é meio assim, você fica com dois corações, sabe? Fora que eu achei que em alguns momentos enrolou tanto pra vingança ir acontecendo, tanto. Eu sei que dizem que vingança é um prato que come frio, sabe? Mas eu não tenho paciência, por isso que eu não me vingo. Eu não sou, tipo, eu não consigo, sabe? Eu sou muito honestona, assim, na cara a cara, sabe? Eu falo tudo na cara, se eu não tô gostando eu falo na tua cara. Se acontecer alguma coisa eu vou tirar satisfação pra gente resolver. E tipo assim, se você vai me odiar, tudo bem, você vai me odiar, vamos nos odiar, mas vamos nos odiar a partir de agora, a gente sabe o porquê, a gente conversou e pronto, definimos que nos odiamos. Eu não fico nesse negócio de intriguinha, de blá blá blá, eu não tenho paciência pra esse tipo de coisa, sabe? E chegou num momento que eu já tava tipo, meu amigo, sabe? Você ainda tá nisso, tipo... Eu não aguentava mais, sabe? E algumas coisas enrolou bastante, assim, sabe? E aí acabou me tirando um pouquinho da leitura por isso. Mas em geral eu gostei muito do livro, eu gostei muito dos personagens. E eu não gostei de algumas coisas do final, porque eu fiquei bem revoltada com o que aconteceu, com a forma que aconteceu. Tiveram alguns elementinhos ali no final que eu também não curti muito, que eu não achei que foi justo. Eu não posso falar exatamente o que é, porque seria spoiler, assim, mas em geral eu gostei bastante da leitura. É isso, galera! Basicamente são esses os livros que eu li recentemente. Comentem aqui embaixo os livros que vocês leram, algum livro que você gostou muito de ter lido recentemente, que você acha que talvez eu fosse gostar muito também. Adoraria saber, adoro dicas de livros novos. E eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima!